Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Leonardo e hoje eu vou ensinar para vocês como que a gente usa o recurso de paginação do componente Data Table do Prime Faces, tá? Que é o Lazy Data Table, né? Que é para a gente buscar os dados do nosso banco de dados sob demanda, né? Por exemplo, eu tenho aqui uma tabela bem simples de exemplo que envolve pessoa e cargo, tá? Então eu tenho aqui a pessoa e tenho um cargo numa tabela aqui. Então, se eu atualizar a página aqui, por exemplo, como se eu estivesse entrando nela agora, e eu vier aqui no console do Eclipse, onde que ele gerou o meu log, né, a SQL, percebam que houve uma consulta na tabela de pessoa, e ele juntou aqui, fez um join, né, com o cargo, e exibiu aqui para mim. Só que na consulta não tem nenhuma condição, ou seja, ele buscou todos os registros de pessoa. Aqui, nesse caso, é 10 pessoas, né? 5 nessa página, 5 nessa página. Então, ele faz rápido, né? Eu posso ordenar aqui também a tabela por nome, né? E aí, mas percebam que tanto se eu mudar de página quanto se eu ordenar, eu só tenho o log lá da primeira vez que eu atualizei. Ou seja, ele busca uma vez só e ele só meio que esconde os dados aqui, né? De maneira que eu vou para a página 2, página 1 ou ordeno. Ele só vai buscar de novo no banco de dados se eu carregar aqui, aí sim, ele faz uma outra consulta buscando todos os registros de novo. E é exatamente isso que a gente não quer nesse exemplo. Porque nesse caso eu tenho poucos registros e poucos relacionamentos, então ele faz muito rápido. Mas se eu fizer isso daqui com uma tabela, sei lá, de 1.000, 2.000, 3.000 mais registros, aí pode ficar muito custoso para a sua aplicação, tanto no processamento quanto na usabilidade, né? Bom, então é isso que nós vamos implementar aqui agora, tá? Eu tenho um exemplo aqui bem simples usando CDI, né? JSF, Prime Faces, obviamente, e eu tenho aqui esse meu XHTML, que é a página lá com o componente do Data Table, que eu estou vinculando a esse controlador aqui. Aqui é um bin gerenciado pelo CDI, por isso named aqui, tá? E esse meu controlador, que responde para essa página, né? Ele tem uma lista de pessoas aqui, e eu tenho um método que vai ser iniciado quando essa página for instanciada, for construída, né? Depois do construtor, que vai lá no banco de dados para mim e preencher essa lista de pessoas aqui. Então, esse método aqui vai lá no banco de dados, eu estou usando aqui Hibernate, fazendo uma consulta utilizando a API Criteria do Hibernate, e ele vai listar para mim todas as pessoas que eu estou vinculando aqui no Data Table, tá? E ele vai mostrar para mim. Só que eu não quero que ele busque todas as pessoas de uma vez só, né? Eu quero que ele busque sob demanda. Então, para isso, eu preciso não mais retornar para ele a lista de pessoas, mas eu preciso retornar um componente personalizado próprio do Prime Face, que a gente chama de Lazy Data Model, aqui, ó, do Prime Face. E esse sim eu falo que é do tipo pessoa, tá? Vou chamar aqui de Data Model. E beleza. Na verdade, essa lista aqui agora a gente nem precisa mais, mas eu vou deixar aqui por enquanto, tá? E eu não preciso mais que ele retorne para mim, popule para mim essa lista. Eu preciso agora dar um jeito de instanciar esse data model e buscar os registros sob demanda. E eu preciso instanciar fazendo aqui um new lazy data model, tá? Eu vou criar aqui uma classe anônima mesmo, tá? Eu poderia separar isso numa outra classe, mas para facilitar aqui eu vou implementar aqui mesmo, ok? Então eu estou instanciando o data model e já implementando aqui mesmo. E esse lazy data model eu preciso sobrescrever aqui um método que é o método load, esse aqui a segunda opção, que é o método que é carregado toda vez que eu preciso buscar registros, toda vez que o data table é atualizado, digamos assim. É esse método que é invocado, tá? Então eu preciso agora, no lugar de buscar todas as pessoas, que era
essa linha que eu comentei, eu preciso buscar agora com base nessas informações que ele me passa aqui. Tá? Então, para isso, eu preciso lá no meu objeto aqui, na minha classe, perdão, que eu chamei de pessoa DAO, onde faço as consultas ao banco de dados, criar um outro método que lista, agora com mais critérios, né? Então eu vou criar aqui um método que ainda retorna a minha lista de pessoas, só que agora eu vou passar esses parâmetros, eu vou até usar eles aqui, o mesmo nome, para ficar mais fácil da gente identificar. Só que eu vou usar só até aqui, esse filtro aqui eu não vou implementar nesse exemplo, tá? Então eu vou passar aqui, ó, o primeiro registro, o tamanho da página, se eu estou ordenando por algum campo, né, qual o campo, qual é o tipo da ordenação. Nesse caso aqui, eu só vou mudar, eu vou passar um booleano, por exemplo, para saber se é ascendente ou descendente, tá? Bom, então aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou criar uma seção com Hibernate, a partir do meu Entity Manager, vou criar o meu objeto de critérios para consulta, que é uma API Criteria do Hibernate, falar que eu vou buscar a classe pessoas, tá? E agora eu tenho que adicionar alguns critérios, que são esses daqui. Então, set first result, que é o first, né? E o c.set max result, que é a page size. E agora eu preciso saber se ele ordenou por algum campo aqui, se ele clicou nesse cara aqui para ordenar. E como que eu faço isso? Primeiro eu tenho que testar, para não mandar ordenar por algo vazio, digamos assim, né? Então eu testo aqui se o sort field é diferente de nulo. Pronto, aqui eu sei se ele mandou ordenar. E agora, qual é a ordenação? Então, aqui, se aquele booleano para mim vier verdadeiro, que eu vou informar lá no controller, eu vou adicionar o critério, que é o addOrder, por ascendente, que é o ask aqui, e pelo campo que ele ordenou. Se não for ascendente, só pode ser descendente. Beleza? E aqui depois desse if eu tenho que retornar a minha lista, né, que é o c.list. Pronto. Fiz o método que lista para mim com base nessas informações. Mas eu ainda preciso saber mais uma outra informação, que é a quantidade de páginas que ele vai ter que montar aqui. Para isso, eu preciso saber, eu vou criar um outro método aqui, qual é o total de registros que existe na tabela de pessoa. Por mais que eu estou exibindo só alguns, eu preciso saber o total de registros, tá? E aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou até copiar e colar aqui. Poderia até colocar num outro método isso daqui, para não copiar código, mas como exemplo eu vou usar assim mesmo. E aqui eu vou adicionar uma projeção, que é o setProjections, que é o projections.rowCount, que é, isso daqui é para ele fazer um select count da minha tabela de pessoas, tá? E como é um select count, agora eu só retorno um resultado, né? Que é um valor inteiro, né? Ou aqui no caso ele retorna long, então por isso que eu estou retornando long, que é a quantidade de registros. Faço um cast aqui para long e pronto. Eu preciso dessas duas informações aqui, né? Para saber quantos registros eu tenho lá, para eu montar a minha paginação, e esse daqui de fato que vai buscar sob demanda. Bom, agora eu preciso vir aqui no meu controller, onde eu estou implementando o método load lá, e acionar esses métodos que eu acabei de criar. Então, primeiro, eu estou sobrescrevendo aqui, né, o método load, e eu vou chamar aqui um outro método que é para informar a quantidade de registros, que é exatamente o DAO. Esse DAO aqui, pessoal, é um bin que eu estou injetando aqui, que é aquela, pelo CDI, que é a classe onde está aqueles recursos, aqueles métodos que a gente criou, tá? Então, DAO.get total registros, que foi o método que a gente criou. Só que esse cara aqui espera um inteiro.
Tá? Como esse método retorna um long, então eu vou colocar aqui .int value, por exemplo. E agora sim eu faço return, val.listar, só que esse cara aqui agora, então, ó, passando esses parâmetros aqui, ó, first, page size, sort field, e agora o ascendente eu tenho que descobrir, com base nesse enumerado aqui, se é ascendente ou descendente. Para isso eu faço um testezinho aqui mesmo. Sort order. Se sort order ascendente for igual ao que ele ordenou, então ele vai, isso daqui, essa expressão retorna verdadeiro, então ele vai adicionar true lá para mim, aí eu ordeno por ascendente ou descendente, tá? E tá pronto. Eu só preciso agora aqui criar o get daquele atributo ali, que o data model, eu vou criar o get, para eu poder lá na minha página, no meu XHTML, vincular agora não mais a lista de pessoas, mas sim ao data model, né? Então aqui, ó, no lugar de eu vincular a lista de pessoas, eu vinculo ao data model, aqui, data model. E outra informação que eu tenho que passar aqui é que essa tabela, ela será do tipo lazy, né? Ela lazy true. E pronto. Vou startar de novo a minha aplicação aqui. E com isso que a gente fez já deve funcionar. Esperar o JBoss subir aqui. Pronto, subiu. Vou limpar o console aqui para a gente testar com ele limpo, né? Bom, vou atualizar aqui. Atualizou. Opa, funcionou. Pelo menos a princípio. Vamos ver o que aconteceu lá no console. Então, ó, ele fez um select count primeiro, que é para saber o total de registros, para montar aqui a paginação. E fez o mesmo select daquela hora, com a diferença que agora ele limitou a quantidade de registros. Agora ele tem um limite aqui, ó, tá? Que é esses 5 registros que aparecem aqui. Beleza? Agora é o seguinte, vou limpar aqui e vou mudar de página. Vou para a página 2. Página 2, o que aconteceu? Ele buscou os outros registros. Ainda assim, precisa saber a quantidade, então ele vai buscar a quantidade. E agora ele faz o select de novo com o limite, passando 2 informações, que é a página que eu estou e quantidade que eu quero trazer, né? E beleza, agora já está pronto aqui, está funcionando sob demanda. A mesma coisa funciona se eu ordenar aqui, ó. Quando eu fiz a ordenação, ele vai fazer a mesma coisa e adiciona o order by aqui, ainda com limite para trazer sob demanda. Ok? Então é isso, é bem simples, espero que tenha entendido, ficado claro aí. Até a próxima.